Oi, gente, eu sou a professora Priscila e hoje nós vamos estudar as propriedades dos radicais. Esse vídeo foi a sugestão de uma ex-aluna, hoje minha amiga Viviane. Vivi, muito obrigada pela sugestão do vídeo. Se você gostaria de sugerir algum assunto, é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Bom, vamos lá. Antes da gente começar a ver as propriedades, eu queria relembrar algumas coisas. O que eu vou relembrar agora já tem vídeo no canal, que são os elementos do radical e como escrever um radical em forma de potência, tá bom? Então vamos lá. Quais são os elementos do radical? O radical é esse símbolo aqui, tá? O número que fica aqui antes do radical, o nome dele é índice. O que está dentro do radical a gente chama de radicando. A resposta aqui a gente chama de raiz. E eu coloquei o meu radicando em forma de uma potência. Lembrando, o númerozinho que fica em cima aqui da potência a gente chama de expoente. Bom, e como escrever uma raiz em forma de potência? Isso vai ser útil para a gente demonstrar aqui as propriedades. Ó, a raiz aqui eu tenho a raiz quadrada do número 3. E essa raiz eu posso escrever em potência com expoente fracionário, ou seja, o meu expoente vai ser escrito em forma de fração. O numerador dessa fração é o expoente do radicando. Nesse caso, ó, quando o expoente não aparece, ele é igual a 1. E o denominador, né, desse expoente fracionário vai ser o índice da raiz. O índice da raiz não aparece. Quando esse índice não aparece, ele é igual a 2. Por isso que a gente lê essa raiz como raiz quadrada do número 3. Vamos agora para as propriedades. A primeira propriedade é a seguinte. Quando eu tenho aqui, ó, o expoente igual ao índice, a gente pode, o que muitos alunos gostam de dizer, a gente pode cancelar, a gente pode cortar, tá certo? Vamos ver por quê. No primeiro exemplo, eu tenho a raiz quadrada do número 9. A raiz quadrada do número 9 é igual a 3. Porque 3 elevado ao quadrado é igual ao número 9. Então, quer dizer que tanto faz eu escrever 9 ou escrever 3 ao quadrado. Então, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual ao número 3, ó. 3 ao quadrado não é igual a 9? Então, aqui, raiz quadrada do 9, ou 3 ao quadrado, que tanto faz, é igual a 3. É como se esse índice aqui, 2, a gente tivesse, ó, cancelando um com o outro. Outro exemplo, eu tenho aqui a raiz cúbica do número 8. A raiz cúbica do número 8 é igual a 2, porque 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, é igual a 8. Ou seja, tanto faz eu escrever 8 ou 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa. Então, ó, a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é igual ao número 2. É como se eu pudesse cancelar esse 3 com esse 3. O último exemplo que eu coloquei aqui para essa primeira propriedade é raiz quarta de 3 elevado à quarta potência. Eu vou demonstrar de outra forma. Escrevendo esse número aqui em forma de potência com expoente fracionário, a gente tem 3 elevado ao expoente, vai ser o numerador, e aqui, ó, o índice, o denominador. Eu tenho 3 elevado a 4 quartos. Só que 4 dividido por 4 é igual a 1. E 3 elevado a 1 é igual a 3. Ou seja, é como se eu tivesse aqui, ó, cancelando o expoente do radicando com o índice. Então, primeira propriedade
mais do que demonstrada. A segunda propriedade. A segunda propriedade é a seguinte. Se eu tenho aqui um radical e eu multiplico por o mesmo número o índice e o expoente, eu não altero o valor do radical. A mesma coisa se eu dividir o índice e o expoente pelo mesmo número. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, é a raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, que você pode resolver facilmente utilizando a primeira propriedade que a gente acabou de estudar, né? Só cancelar aqui, ó, 2 e 2. Ou ainda pensar da seguinte forma. A raiz quadrada de 100, porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. E a raiz quadrada de 100, ela é bem conhecida, é o número 10. Mas vamos lá. Coloquei aqui, ó, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Reescrevendo. O índice aqui da minha raiz é o 2, que nesse caso não precisa aparecer. E eu vou multiplicar pelo mesmo número. Vou multiplicar aqui pelo número 4. Tanto o índice quanto o expoente. Então, vamos lá. 2 vezes 4. O meu índice agora é o 8. 2 vezes 4, o meu expoente agora é o 8. Utilizando aqui, ó, a primeira propriedade, eu tenho o expoente igual ao índice, que é 8. Então, eu posso cancelar esse 8 por 8. Isso aqui vai ser igual a 10. Raiz quadrada de 10 ao quadrado é igual a 10. Eu multipliquei aqui pelo mesmo número, índice e expoente, que foi o número 4. Eu não altero o valor da minha raiz, que continua sendo 10. Agora, eu tenho aqui, ó, o índice 6 e o expoente 4. De um radical, ó, com radicando 2 elevado à quarta e o índice 6. Vou reescrever e agora, no lugar de multiplicar por o mesmo número, eu vou dividir por o mesmo número. Eu vou dividir índice e expoente pelo número 2. Então, ó, o meu índice que era 6, 6 dividido por 2, se tornou 3. E o expoente do meu radicando, 4 dividido por 2, é igual a 2. Vamos ver se o valor desse radical ele foi alterado? Ó, 2 elevado à quarta e raiz com índice 6, eu vou escrever em forma de potência com expoente fracionário. Então, ó, vai ser o 2 elevado a uma fração. De numerador, 4. E de denominador, 6. Se você esquecer quem é o numerador, quem é o denominador, lembra da dica, ó. Quem está na sombrinha aqui, vai para o sol. Quem está no sol, vai para a sombra. É bem fácil de lembrar. Esse número, ele está elevado a uma fração, só que essa fração ela pode ser simplificada. Então, vamos lá. Simplificando por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Eu tenho um número com o expoente fracionário. Vamos transformar de novo para a raiz, para o radical? Então, ó, eu vou ter a raiz do 2 elevado a qual número? 2. Qual é o índice da raiz? 3. Que é, ó, a mesma coisa que está aqui. Portanto, não alterei o valor do radical. Segunda propriedade, ok. Vamos lá para a terceira propriedade. A terceira propriedade e a quarta propriedade, ela é muito utilizada, principalmente nas questões que envolvem aí operações com radicais. Portanto, preste atenção. A terceira propriedade, ela diz o seguinte:
que eu tenho aqui, ó, um radical e eu tenho dentro do radical, ou seja, o meu radicando é uma multiplicação. Quando isso acontece, é como se eu pudesse separar esse radical e fazer aqui, ó, a multiplicação de dois radicais. Eu tenho o radical de uma multiplicação. Isso aqui é igual à multiplicação desses radicais. Lembrando de conservar o índice, tá? O índice ele não vai poder mudar. Então, vamos lá. Eu coloquei para esse exemplo a raiz quadrada do número 40. Ó, a raiz quadrada do número 40, eu vou reescrever aqui esse número 40 em forma de uma multiplicação. Esse número 40 é igual a 4 vezes 10. 4 vezes 10 é igual a 40, certo? Aplicando essa propriedade, ó, eu posso reescrever como raiz do número 4 vezes raiz do número 10. O índice dessa raiz é 2 e eu permaneci com ele, isso é muito importante. Nesse caso, a raiz quadrada do número 4 ela é conhecida, ela é igual a 2. A raiz quadrada do número 10, ela não é uma raiz exata, eu conservo assim. Então, é uma forma que é bastante utilizada nas questões que envolvem cálculo com radical, tá? A quarta propriedade ela é bem semelhante à terceira, só que nesse caso, o meu radical é uma divisão. O que é que eu posso fazer? Reescrever como a divisão de radicais. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada do número 25 nonos. Isso é uma fração, só que fração é uma divisão. Aqui eu posso ler como 25 dividido por 9. Aplicando a propriedade, eu tenho a raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada do número 9. A raiz quadrada do número 25 é igual a 5 e a raiz quadrada do número 9 é igual a 3. Vamos agora ver a última propriedade. A quinta e última propriedade, ela envolve uma raiz dentro da outra raiz, tá? Quando isso acontece, a gente repete aqui esse radical e multiplica os índices. Isso também aparece em muitas questões envolvendo o cálculo de radicais. E a gente vai fazer isso aí nos próximos vídeos, tá? Então, ó, coloquei um exemplo. Eu tenho a raiz da raiz do número 10. Raiz quadrada, né? Quando o índice não aparece, quer dizer que eu tenho aqui uma raiz quadrada. Como é que eu resolvo isso? Para colocar aqui, ó, escrever numa raiz só do número 10, cuidado, muitos alunos, eles não veem aqui o índice e costumam dizer que o índice é 1, mas não é verdade. Esse índice aqui, ó, é igual a 2. O que é que eu vou fazer? Multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quadrada da raiz quadrada do número 10 é igual à raiz quarta do número 10. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar, ó, ligado nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!